Bom, quem está comigo aqui no Void agora é o Nuno Ribas, que ele é vice-presidente de vendas da Alcatel-Lucent Enterprise para a América Latina. Tudo bem, Nuno? Tudo bem, e você, Guido? Tudo bom. Nuno, dá um panorama rápido para mim aí de como foi o spin-off da Alcatel, né? E sobre o investidor e como é que ela está posicionada nesse primeiro ano de vida dela aqui como uma empresa independente. Né? Perfeito, vamos lá. Bom, então a gente teve o início dessa nova companhia lá em outubro de 2014. A gente teve efetivamente o Day One da concretização da venda da divisão Enterprise da Alcatel-Lucent para a China Huaxin, fundo de investimento que adquiriu 85% da divisão Enterprise junto à Alcatel-Lucent. E a partir desse momento começou-se a se fazer um trabalho de migração e criação das operações em todos os países onde a Alcatel-Lucent Enterprise estabeleceria o seu negócio. Então esse foi um processo ao longo, depois de outubro de 2014, todo o ano de 2015, concluído em 31 de dezembro de 2015 como uma data muito mais emblemática, porque antes disso todas as operações estavam prontas, estavam já operando como uma empresa independente, como a Alcatel-Lucent Enterprise em seus países, coligadas com a Alcatel-Lucent Enterprise International, que é a nossa matriz estabelecida em Paris, na França, ou seja, Alcatel-Lucent Enterprise, uma empresa francesa com capital de investimento chinês. Claro que vamos trazer para a nossa realidade Brasil, fazer um spin-off, criar uma nova empresa, ainda mais associada a uma empresa multinacional, não é algo simples, seja o tamanho que for a sua operação em termos de quantidade de funcionários, tamanho, faturamento, mas foi um processo que a gente teve um suporte muito grande de todas as áreas da Alcatel-Lucent Enterprise, desde o time central. Então a gente passou por essa fase, concluímos isso em 1º de outubro de 2015, então no Brasil a empresa já estava constituída, operando com seus funcionários transferidos da Alcatel-Lucent para a Alcatel-Lucent Enterprise, com um novo escritório, ou seja, com uma operação absolutamente independente da empresa da onde nós estávamos saindo. Sim. Então fizemos tudo isso em paralelo. De maneira geral, globalmente falando, claro que foi um ano desafiador, porque você tem que trabalhar, crescer, atender os seus clientes, desenvolver tecnologia, em paralelo criar uma nova companhia. Sim. Então claro que é bastante desafiador, mas acho que a Alcatel-Lucent Enterprise fez isso bastante bem. A gente já viu outras situações similares no mercado, a gente passou bem por esse momento, globalmente falando. Em termos de Brasil foi excepcional, porque a gente teve um time muito engajado nisso. E apesar de tudo isso conseguimos trazer um resultado que a gente esperava para 2015, tanto em termos globais como em termos de América Latina, umas variações em termos regionais, mas em termos de Brasil a gente conseguiu ficar flat com o que a gente imaginava dentro do planejado. Então o saldo final, spin-off, criação de novas empresas ao redor do mundo, entrega de resultado, o saldo foi absolutamente positivo. Tá. Agora, quando a gente fala em Alcatel-Lucent, o nome Lucent leva automaticamente para a Bell Labs, né? Sem dúvida. Vocês trouxeram alguma coisa do Bell Labs? Alguma suíte de patente? O Bell Labs, como laboratório de pesquisa e desenvolvimento, ele pertence ao Alcatel-Lucent e lá ficou como ativo. Algumas das patentes para o mundo Enterprise vieram conosco, claro, mas o laboratório de pesquisa e desenvolvimento fica com a Alcatel-Lucent. A Alcatel-Lucent Enterprise como uma companhia de um fundo de investimento China Huaxin, que também tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que é o Shanghai Bells, que já vem atuando ao longo desse período no desenvolvimento de tecnologias para o segmento Enterprise, segmento esse que é o nosso business, o nosso core business. Então, a grande maioria das patentes fica no Bell Labs, com certeza, porque é uma infinidade de tecnologias que não fazem parte do mundo Enterprise. Nós trouxemos alguma coisa, mas fica debaixo, ou Bell Labs fica com a Alcatel-Lucent. Falando em Brasil agora, vocês nasceram com quantos clientes aqui no Brasil? Vocês devem ter trazido uma base de clientes. Toda a base de clientes de Enterprise veio conosco. A gente tem hoje algo como 13 mil, de 12 a 13 mil clientes de todos os tamanhos,
soluções, enfim. E é em cima dessa base de clientes que a gente tem trabalhado e tem desenvolvido a nossa estratégia, principalmente para 2015 e 2016. Sim. Quando a gente vive um momento de incertezas como a gente está vivendo, de baixo investimento, de baixa capacidade de investimento, por que não dizer ali muito próximo da recessão, você precisa cuidar e ajudar o seu cliente a reduzir os seus custos, a otimizar os seus recursos. A gente está muito focado nessa base, tanto no mundo SMB, que tem uma necessidade de tecnologia para otimizar os seus recursos, quanto no Medium Large Enterprise, que além de reduzir custos, otimizar os seus recursos, também precisa de novas tecnologias para criar novas oportunidades de negócio. Então, encontrar esse equilíbrio dentro dessa base, com uma estratégia focada nos seus clientes e na base instalada, é o grande pilar para 2016 para o Catalocity Enterprise. Tá, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui sobre rede como serviço, né? Não sei se eu posso chamar assim, né? Quer dizer... Se você quiser, eu te ajudo com Network on Demand. Network pode ajudar numa questão de conceito, fica bonito. Network on Demand. Quer dizer, como é que funciona isso? Já tem cliente aqui no Brasil e como é que é feito a bilhetagem disso, por exemplo? Não há cliente no Brasil, mas não por uma questão de tecnologia ou por adoção desse modelo de negócio, mas muito mais por uma questão contábil e fiscal que a gente precisa entender como gestionar, como fazer este negócio sem agregar custo, mas sim valores. Então a gente está com toda a área financeira, contábil e jurídica da Catalocity Enterprise Brasil e lá fora, junto com os nossos parceiros de negócio, debruçado para encontrar a viabilidade contábil e jurídica para isso. Esse é o primeiro ponto. Tá. O que é o Network on Demand? Nós nunca tivemos problema de tecnologia, soluções de tecnologia de infraestrutura de redes, espetacular, não preciso entrar em detalhes aqui do que a gente já ganhou como prêmios e o reconhecimento. Mas a gente precisa pensar muito mais no negócio do cliente. Então, o Network on Demand vem atender uma demanda de empresas que precisam de uma rede robusta, que precisam de largura de banda, precisam das suas aplicações rodando muito rápido, acesso aos seus funcionários ou aos seus usuários de maneira geral, mas que não utilizam isso num horário convencional de expediente das 8 às 18 ou que usem das 7 da manhã à meia-noite, mas que tem uma sazonalidade muito grande, por exemplo. O exemplo que a gente estava discutindo aqui na nossa conversa antes de gravar, um estádio de futebol, ele precisa ter um throughput enorme quando o seu estádio está cheio. Mas quantas vezes por semana se utiliza um estádio de futebol? 1, 2, talvez 3, se você tiver algum evento, alguma coisa assim. Um campus universitário, uma escola, você tem ali um período de 8 a 10 meses de grande utilização, mas os outros 2 a 4 meses quase que tendendo a zero a sua utilização. E o investimento em CAPEX hoje cada vez mais reduzido. Então a ideia é encontrar um modelo em que a gente possa apoiar o cliente nesse sentido, em que a gente possa cobrar efetivamente pela utilização. O cliente não precisa investir em hardware, o cliente não precisa investir em software, a gente precisa entender qual é a sazonalidade, qual é a periodicidade mais crítica de utilização para que a gente adeque esse volume. Você fez uma pergunta, como é que se faz a bilhetagem? Essa é a grande questão. Bilhetar switch, bilhetar acesso à porta de rede. Pois é. Então você precisa ter todo um sistema de gestão muito afinado e mais do que isso muito transparente, porque o cliente precisa gestionar isso. Não adianta você simplesmente criar uma conta e cobrar mensalmente este cliente por um valor X, com base numa negociação prévia. Você precisa dar acesso a esse cliente para que ele veja o que você vai cobrar. É quando a porta está ativa, é pelo throughput dessa porta. Existem modelos de oferta que a gente pode discutir com o cliente em níveis de custo, em níveis de acesso e de criticidade de operação. Então a ideia é criar um modelo de negócio muito mais do que tecnológico. E a viabilidade precisa ser muito bem estudada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu diria claramente que eu
pelo menos nesse momento que a gente está trazendo isso para o mercado, está levando uma nova possibilidade, eu não vejo como uma adoção de 100%. Há empresas que precisam 7/24 e aí talvez não faça sentido, essa conta não feche, né? Então você precisa entender qual é o modelo que é mais aderente ao seu cliente. É mais uma possibilidade, eu diria que é uma possibilidade bastante inovadora, mas é mais uma possibilidade de negócio para as empresas. Na América Latina tem algum caso andando já? Não, ainda não. A América Latina, por si só, tem características e situações operacionais que precisa se tomar bastante cuidado. As questões de importação, sim, de manter o ownership de uma empresa que talvez não esteja no país, então precisa se entender cada um dos países. Infelizmente, nós não temos um mercado América Latina estabelecido como, por exemplo, o mercado comum europeu, sim, que nos dê fronteiras livres para livre comércio, né? Melhor dizendo. Se isso existisse, seria muito mais simples. Você precisa estudar as peculiaridades do Brasil, da Argentina, do México, do Chile, enfim, de todos os países que compõem esse bloco. Então, por isso que a gente não vai trazer isso hoje como uma oferta, porque a gente precisa adequar tudo isso. Mas já estamos conversando com alguns clientes dessa possibilidade. A receptividade tem sido bastante boa. Mas obviamente isso já existe lá fora. Sim, a gente já tem Estados Unidos e Europa, a gente já tem alguns clientes rodando já não faz pouco tempo. E assim, os resultados têm sido bastante interessantes para os dois lados. Tanto para o cliente, claro que tem que fechar essa conta e ser rentável, quanto para a gente como Conteúdo Científico Enterprise, os resultados têm sido, eu diria que surpreendentes positivamente. Sim. Canal, vamos falar de canal um pouquinho aqui no Brasil e América Latina. Qual o tamanho do teu canal hoje, Brasil e América Latina? Eu diria que são canais de nível médio, buscando opções para se tornarem canais de grande porte. Tá. Sendo mais específico, eu diria que hoje, pelo menos 60% dos nossos canais diretos, parceiros que operam conosco no dia a dia, tanto o Brasil como a América Latina, são canais de nível médio, que alcançaram ao longo dos últimos 5, 7 anos bons níveis de receita, bons níveis de rentabilidade, bons níveis em termos de base instalada, que dão uma sustentação, que dão uma robustez para a sua operação. Eles são integradores, né? São integradores. Nós temos os distribuidores, nós temos o bom e velho modelo de distribuição, canal One Tier e canal Second Tier. Sim. Tanto o integrador como o canal One Tier estão nesse grupo. Alguns canais Second Tier também estão chegando nesse nível. Uma empresa nesse porte, quando ela começa a chegar nesse nível de operação, ela precisa tomar algumas decisões. Ou seja, me mantenho aqui como eu estou, me mantenho sustentável, saudável, sem grandes riscos, ou dou o passo adiante para me tornar uma empresa maior. E aí você passa por uma série de decisões, seja buscar capital de investimento, seja buscar novos sócios que aportem capital, enfim. E esse é o momento que alguns dos nossos canais de nível América Latina estão passando. Alguns deles crescendo bastante, buscando parcerias, fazendo composições bastante interessantes. E eu confio que, não só embasado num pilar muito importante que é o nosso programa de canais, mas também na visibilidade que o mercado tem de negócio, que esses canais passem, dê esse passo adiante e tenham a capacidade de suportar uma operação ainda maior. Tá. Tem mais duas perguntas para te fazer. Eu sei que essa que eu vou te fazer agora também não está no Brasil ainda, mas é bom a gente tocar nisso, claro, que é o SDN. Né? Em quanto tempo você acha que o SDN fica viável aqui no Brasil? Você falou também, antes da gente começar a gravar, que no México já tem alguns estudos lá, algumas... Não sei se está implantado já ou está em teste ainda, né? Como é que está isso, hein? Então, no México a gente tem algumas coisas andando, não em produção. Algumas coisas bastante avançadas em termos de análise, viabilidade e disponibilidade da solução já para essas empresas que estão testando. Falar de linha do tempo é sempre um teste de adivinhação, né? No final do dia. Sem dúvida. Mas eu acredito que o SDN, falando de Brasil, a gente ainda precisa de pelo menos uns 2, 3 anos para que isso se consolide como uma tecnologia em produção, para que a gente está falando disso.
já tem muitas empresas, principalmente que têm missão crítica, trazendo ou se adequando, se tornando aderente a essa tecnologia, porque o SDN não é só tecnologia, ele é um conceito, tem muita coisa envolvida. Não adianta eu ter um produto, uma solução, um equipamento que tenha SDN, que trabalhe com SDN, que trate isso, se eu não tenho as aplicações preparadas. Então, é esse ponto de equilíbrio que a gente vem buscando e que eu acho que o mercado brasileiro vem buscando ao longo desses últimos 18 meses. Acho que esse ano vai ser um ano interessante, apesar do baixo índice de investimento que a gente está vendo. Acho que algumas instituições, principalmente no mundo, nas instituições financeiras, instituições de saúde, que têm um nível de criticidade de operação maior, vão buscar se adequar mais rapidamente a esse tipo de tecnologia. Mas eu acho que ainda pelo menos uns 3 anos, falando de Brasil, a gente vai precisar para amadurecer isso. Claro, nessa linha do tempo, algumas empresas vão aderir, a gente vai trazer alguns cases de sucesso. Isso como tecnologia consolidada, acho que pelo menos mais uns 2 ou 3 anos ainda. Mas é inevitável, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem como você falar do futuro da tecnologia, de data center, sem que você coloque o SDN como algo primordial. Entendi. Para a gente finalizar agora, a última vez que a gente conversou foi final de 2014, né? Sim, acho que foi isso. Foi isso. Estava lá na Anchieta. Hoje vocês não estão mais lá, vocês estão aonde? Nós estamos no escritório novo, na Avenida Paulista. Assim como a gente mudou de companhia em outubro também mudamos de casa. Mudou de tudo, né? Mudamos de tudo. Nos desapegamos de um lugar onde eu tinha 7 anos, tinha pessoas com 10, 12, 15, 20 anos. Isso é importante. A gente está de casa nova na Avenida Paulista, você está convidado para conhecer. A gente está bastante feliz, é sempre bom, essas mudanças são sempre muito bem-vindas. Tá bom. Nuno, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, a tua agenda é bem corrida, você separou esses minutos aqui, muito obrigado, viu? Te agradeço, sempre à disposição. Obrigado. Valeu.